Estrutura dos elementos textuais. Vocês sabem o que significa isso? Você sabe quais são os componentes, os itens que fazem parte do componente elementos textuais? No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre isso e tirando essas dúvidas. Eu sou o professor Lindenberg Santiago e vamos direto ao assunto. Né? Estrutura física de um projeto. O que é essa estrutura física? Como já vimos na aula passada, ela vai ser composta por capa, folha de rosto, a ficha catalográfica, agradecimento, dedicatória, epígrafe, resumo, as listas, seja de abreviatura, de lista, de tabela, de ilustrações, elementos textuais, que é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão ou considerações finais, como é chamada, as referências, os glossários, apêndice, anexo, ou seja, ele vai estar dividido entre as páginas que são contadas e não numeradas e as páginas que são contadas e numeradas, né? Que tem essa organização. A estrutura de um projeto, os itens, e aqui nesse item especificamente estaremos falando sobre o que compõe, cada itemzinho que compõe os elementos textuais. E aí nós temos o tema e o problema que vão estar respondendo o que, né? As hipóteses, respostas que é uma resposta promissória, né? Os objetivos, geral, específico, para que fazer a pesquisa, a justificativa, por que fazer a pesquisa, o referencial teórico, revisão, o que é a revisão de literatura, né? o, a metodologia, que é justamente como fazer, como será feita a pesquisa, o cronograma, quando, mostrando cada tempo específico, e a bibliografia, cada item a gente vai estar falando. Tema do TCC. Quando chega esse momento aqui, a turma da educação física vai ficar pensando: que tema eu devo falar? Vou falar algo relacionado ao treinamento físico, à musculação, à reabilitação do aluno, à iniciação esportiva, qualidade de vida e saúde, didática do professor. São diferentes temas, são diferentes sub-áreas que a gente fica pensando no que falar. Qual seria o ideal falar, né? O que eu tenho que falar, qual o tema que eu tenho que pensar, eu tenho que primeiro ver qual é a área que eu me identifico mais. Eu me identifico mais na iniciação esportiva, então eu vou pensar algo relacionado à iniciação esportiva. Não, eu me ligo nessa parte de iniciação esportiva, mas eu não gosto da parte do treinamento, e sim da parte da didática que o professor trabalha, seja na natação, seja na escolinha de futebol, de vôlei, de basquete, né? Então aí eu vou trabalhar em cima da didática, ou lá na musculação, seja na prescrição de exercício, no ritmo, no níveis de treinamento que eu devo prescrever, ou no treinamento físico. Então, ou seja, eu tenho que identificar qual é a área a qual eu me identifico, para aí sim poder pensar num tema. Tema justamente é o assunto que se deseja provar ou desenvolver. Pode surgir de uma dificuldade ou dúvida encontrada pelo acadêmico. Pode surgir de desafios encontrados durante a leitura de livros, de artigos da área, ou de até uma conversa informal. De repente estou conversando com um colega e de repente ele me, me faz uma pergunta, tenta tirar uma dúvida, e é aí que surge de repente o que pode ser, vir a ser o meu tema, o meu problema da minha pesquisa. Um exemplo, vamos pensar assim no tema, e aí a gente vai estar vendo no tema mais amplo, né? O estudo da educação física poderia ser um tema. Delimitação do tema. Na delimitação, determina-se o tipo de enfoque, extensão e profundidade que o assunto vai ser explorado, ou seja, e qual forma que eu vou trabalhar, qual extensão que eu devo trabalhar, qual profundidade, ou seja, dependendo do nível que eu vou estar da minha titulação, que eu vou estar almejando, vai identificar, vai aumentar a profundidade e a extensão. Se é uma graduação, se é uma especialização lato sensu, ou se é algo stricto sensu, mestrado, doutorado, ele vai ser deve ser muito mais, deve ser pesquisado muito mais a fundo. O sucesso do projeto vai depender o que? Da escolha bem feita, dessa delimitação bem feita. Um exemplo, já que a gente estava falando do estudo da educação física, poderia ser da educação física no ensino médio das escolas brasileiras, né? Que aí eu já estaria restringindo, não quero saber de alunos de escolas que não são brasileiras, um exemplo, e ainda continua bem amplo, que poderia ser das escolas do estado do Amazonas,
das escolas do estado do Rio, do Pará, ou assim, principalmente. O problema, que seria isso? É a formulação da problemática, que será explorada a partir da delimitação do tema. Geralmente fazemos a pergunta-problema falada, que ou seja, que quando eu faço a pergunta, a pergunta-problema, temos o tema já delimitado. Vai estar mostrando realmente o que deve ser, o que vai ser estudado. Nesse exemplo, poderemos colocar: por que os alunos do ensino médio de uma escola pública da cidade de Manaus não gostam de estudar educação física e que práticas didáticas poderão ajudá-los? Ou seja, já estou dizendo quem é o meu público, que são alunos do ensino médico, né, que estão tendo qual o local aqui na cidade de Manaus. Eles não gostam de quê? De estudar educação física e que práticas didáticas poderão ajudá-los. Ou seja, esse seria já o meu problema da minha pesquisa, que já vai ajudar na delimitação do meu tema. Hipótese. É justamente as hipóteses procuram dar o quê? Uma direção a qual o acadêmico, o pesquisador, deve seguir. Uma possível solução para o problema. Solução provisória registrada antecipadamente em um problema que se pretende pesquisar. Então, eu já vou dar uma solução provisória que se vai tentar resolver aquele problema. Eu já faço esse registro. Um exemplo disso, porque as aulas são interessantes, porque elas dizem demais, porque os professores são inseguros, porque as pessoas pensam que a educação física é só jogar bola e contínuo, porque posso fazer atividade física sem orientação. Ou seja, são justificativas, já vai estar respondendo previamente o meu problema. Meu objetivo geral. Chegamos no momento ao qual é muito importante para o projeto, porque precisamos criar um objetivo geral do que realmente queremos com o nosso trabalho. Né? Vai estar ligado a uma visão mais ampla e abrangente do tema. Né? É o fim que se pretende chegar para dar resposta ao problema investigado. E sempre devemos começar, antes de eu citar esse exemplo aqui, sempre devemos iniciar o objetivo geral com um verbo no infinitivo. E aí vamos falar aqui o exemplo que seria o objetivo: pesquisar os motivos pelos quais os alunos do ensino médio de uma escola pública de Manaus não gostam de estudar educação física, sugerindo práticas didáticas para que motivem e comecem a aprender sobre educação física. É claro que aqui a gente está voltando um pouco para a escolar para poder se tornar mais amplo, mas aí eu posso pegar para a área do bacharelado, pensando na questão dos meus alunos da escolinha esportiva, do meu aluno, cliente lá da academia, porque eles são desmotivados, seja de uma aula de personal, seja de uma aula de coletiva, que eu posso estar levando para essa área. Os objetivos específicos vão estar ligados ao concreto, ou seja, ao que eu tenho que fazer para alcançar meu objetivo geral. Tem função intermediária e instrumental, buscando alcançar o objetivo geral. Sua função é justamente intermediária entre o problema e a justificativa e o problema e o objetivo geral. É instrumental porque vai mostrar instrumentos ao qual eu posso alcançar meu objetivo geral. Um exemplo poderia ser observar os planejamentos dos professores de educação física e se os mesmos ensinam de maneira significativa. Coletar dos discentes os motivos reais da não motivação em estudar educação física. Observar como é feita a avaliação. Sugerir formas atraentes para a aprendizagem de educação física. Observe que sempre, como eu já havia falado, os objetivos, seja ele específico ou geral, vão iniciar com um verbo na sua forma infinitiva, no infinito. Né? Observar, coletar, observar, sugerir, exemplificar, né? Conhecer, ou seja, são verbos que vão estar na forma infinitiva. Justificativa, item que responde à questão por quê. É o elemento diretamente ligado à aceitação do objeto.
do projeto pelas pessoas ou pela empresa financiadora. Motivos que levaram a pesquisar o assunto, né? E aí que ele vai estar sempre andando de mão dada com o problema? Claro que vai estar de mão dada com o problema, porque daí ele vai ver se você está vendo que tem um desinteresse, seja dos meus alunos de personal, seja dos meus alunos da escola, da escolinha esportiva, e aí já está vendo esse desinteresse, ele vai tentar justificar o porquê do projeto, qual é o real motivo. E quando a gente fala que está ligada diretamente à aceitação do projeto, porque de repente, da mesma forma como pode ter pessoas que podem ajudar, depende do tipo de projeto que vai precisar de recursos, de repente pode ter pessoas ou empresas que vão estar ajudando financeiramente para que o projeto aconteça. Se for um projeto de campo que vai precisar envolver pesquisa, vai precisar imprimir questionários, ir a locais, comprar equipamentos, então de repente pessoas ou uma empresa se pode estar financiando. E é nessa justificativa que você vai estar podendo convencer a pessoa, o financiador, a realmente investir no seu projeto. Apresente, no caso aí, um exemplo de como se iniciaria, né? Não quer dizer que esse deve ser dessa forma, mas isso aqui é um exemplo de como pode se iniciar a justificativa. Apresente pesquisa, justifica-se, porque ao desejar descobrir os verdadeiros motivos que levam os alunos a não gostar de educação física, deseja sugerir novas formas pedagógicas para um ensino-aprendizagem mais lúdico, né? Blá, 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 blá. Ou seja, vai começar o texto explicando os porquês que é importante fazer essa pesquisa, né? Como diriam alguns, garantir o seu jabá, porque tem que ler essa pesquisa. Isso seria justificativo. E aí chegamos ao referencial teórico, que é toda a fundamentação teórica que se dá pelas resenhas que o autor da pesquisa, o acadêmico, seja o acadêmico, né, vai mergulhar no mar de informações científicas, né, pesquisadas exaustivamente. E aí a gente fala, já cita bem aqui, né, a questão de informações científicas, justamente para quê? Porque eu vi no blog não sei de que, tem um embasamento teórico, tem realmente, né, ou foi só o que aquela pessoa acha que e viu noticiários e põe no blog, ou é aquela revista não sei das quantas lá que fala sobre fofoca e de repente postou um artigo, um texto lá falando sobre a questão sobre atividade física, né? Mas tem relevância essa revista, tem relevância científica? Então por isso eu coloquei assim, informações científicas. E é pesquisado exaustivamente, sim, porque dentro de um trabalho, e antes que vão me perguntar quantas literaturas eu devo ler, não tem um número pré-estabelecido. Se de repente lá no teu trabalho você, ao terminar seu trabalho, vai aparecer 30 artigos e livros, não quer dizer que você usou somente aqueles 30. No mínimo você já viu uns 90, uns 100 livros e artigos, e aí foi te separando os que serviam e não serviam para a sua pesquisa. Não tem um número pré-estabelecido, tem que, para se fazer um TCC, temos que ter número X de artigos ou livros. Não existe isso. Na metodologia, tipo de estudo, o que consiste em um trabalho descritivo de revisão biográfica, né? As fontes, livros de acervo de bibliotecas públicas, particulares, artigos de revistas, jornais, científicos, endereços eletrônicos, ou seja, vai descrever aqui o passo a passo como é que você fez a sua pesquisa, se é revisão de literatura, quais são, aonde foram pesquisados, quais sites de buscas, quais acervos de literatura, quais bibliotecas online que você visitou, quais foram os bancos de dados que você pesquisou para conseguir os artigos que você cita no seu trabalho, onde conseguiu os livros, né, sejam eles livros físicos ou livros em PDF. E aí você vai descrever o passo a passo que você utilizou para poder descrever o seu trabalho. E aí chegamos ao cronograma.
é um item que vai responder a pergunta quando, que é para justamente o pesquisador saber o que fazer a cada momento. Deve fazer a previsão de todos os passos do pesquisador. E aí que mostramos de janeiro a junho. Não quer dizer que vai ser somente até aqui, no caso da nossa turma que vai fechar deve terminar o projeto no final de dezembro, então já vai fazer um cronograma de janeiro a dezembro, na qual vai escolher o tema, já vai ter, dependendo da situação, já vai escolher o orientador. Em alguns casos não tem como escolher, só tem aquele orientador, que é o nosso caso. Vai se reunir com a equipe para poder ver a questão da elaboração do projeto, ou pré-projeto, ou anteprojeto, que a gente chama, que é justamente já montando os objetivos, a justificativa, o problema, né? E aí e no caso já chegando até junho, fazendo a apresentação desse projeto, a defesa do projeto, né? Ah, mas e o que eu vou escrever de julho e diante? As revisões, a coleta de dados, que também não vai ser somente desses 2 meses. Um trabalho de revisão de literatura vai correr um pouquinho mais para cá, né? E aí vai ler, vai transcrever tudo que foi lido, vai observar, vai fazer as correções, né? Lá para dezembro já vai chegar a entrega do trabalho final, defesa do TCC, né? Correções a serem feitas, correções solicitadas pela banca avaliadora e até chegar colocando entrega final do trabalho com as correções. Isso aqui vai estar, essas informações é que devem constar aqui no cronograma. As referências fazem parte desse item, os livros, os artigos, sejam impressos ou digitais, como eu tinha falado antes, né? São jornais e tudo mais que for utilizado para fazer a pesquisa, né? Falando novamente, tudo que for utilizado, que é cientificamente, né, foi utilizado, né? Artigos científicos, livros publicados, né? E por hoje é só, né? Obrigado por assistir o vídeo, compartilhe, deixe seu like aí no vídeo. Suas dúvidas, poste suas dúvidas aí para que a gente possa responder depois, logo mais para vocês e sanar todas as dúvidas.